Bom dia, oitavo B. Hoje é dia 11, né? Quarta-feira, dia 11. Vamos continuar aí nosso conteúdo, pessoal. Eu pretendo fazer a avaliação com vocês no dia 18, não sei se vai dar certo, mas vamos ver aí. E nessa semana nós ainda temos fora a aula de hoje, mais duas, né? Eu acho que dá pra gente fazer. Vamos ver como que vai ser. Então, na última aula, nós estávamos falando sobre as gônadas, né? Falamos aí sobre as gônadas masculina, feminina. Vimos aí que as gônadas femininas são os ovários, as masculinas são os testículos. Os hormônios produzidos pela hipófise, que é o LH e o FSH, que promovem a maturação desses órgãos, né? A hipófise produz na mulher a progesterona e o estrógeno, e no homem a testosterona, né? Quer dizer, o testículo produz a testosterona e os ovários produzem a progesterona e o estrógeno, tá? E isso acontece, eu falei para vocês que a liberação desse hormônio aí, ele vai acontecer e vai se estabilizar, ou seja, ter um equilíbrio desse hormônio lá na puberdade. Só que a puberdade, pessoal, ela não vem para todos exatamente com a mesma idade. Normalmente é por volta de 11 a 12 anos, sendo que a menina entra na puberdade um pouquinho antes que os meninos, tá? Mas por volta de 11 a 12 anos entra-se na puberdade, certo? Então vamos ler o que ele está falando sobre puberdade, que é a página 294. Está falando lá, ó. Esse é um período em que ocorrem diversas alterações no corpo humano, tanto anatômicas e fisiológicas, como psicológicas e emocionais. É a transição entre infância e adolescência. Ok, pessoal, até 10 anos é infância. Dos 10 até os 13, 14 é a puberdade, tá? De 11 até 13, 14 é a puberdade. De 14 até 19, até 18 é considerado adolescência, tá? Então, é nesse período aí da puberdade que começa a desenvolver os caracteres masculinos, caracteres considerados secundários, masculino e feminino, né? E isso também acontece não só anatômico, ou seja, não só na aparência, no corpo, né? Mas acontece também nos fatores psicológicos, emocionais, né? Porque é um período de transição entre a infância e a adolescência, tá? E todo período de transição do ser humano ocorre essas diferenças aí. E com o passar do tempo vai se regularizando, e no caso da adolescência para a fase adulta, que vai estabilizar a quantidade desses hormônios, vai já ter lá, tanto o menino quanto a menina vai ter todas as características sexuais secundárias, e aí sim vai começar a partir dos 19, começa o amadurecimento emocional e psicológico do ser divino, né, que todos nós somos. Então, continuando lá, quando comparamos duas crianças de sexos diferentes, conseguimos distingui-las por suas características sexuais primárias, que são seus órgãos genitais externos, que tornam possível a identificação como menina ou menino, tá? O desenvolvimento do corpo das meninas até se tornarem mulheres e dos meninos até se tornarem homens acontece de maneira diferente. As diferenças físicas e comportamentais se tornam mais nítidas e têm uma finalidade: preparar o corpo para deixar descendentes, perpetuando a espécie, ou seja, preparar o corpo para a reprodução, né? O desenvolvimento de meninos e meninas é gradativo e começa por volta de 11 a 12 anos.
Nesse período começam a surgir as características sexuais secundárias, como os pelos pubianos, a voz dos meninos fica mais grave e o desenvolvimento das mamas nas meninas. Até o amadurecimento dos sistemas genitais responsáveis pela reprodução, muitas outras diferenças vão surgir por ação dos hormônios produzidos pela glândula hipófise. Tais características, entretanto, não ocorrem em todas as pessoas da mesma maneira e na mesma idade. É possível que, em um grupo de rapazes de 14 anos, alguns já tenham desenvolvido suas características secundárias, mas outros ainda estejam no início desse processo. O mesmo ocorre com as meninas, que costumam se desenvolver mais cedo que os meninos. Então, o que ele está dizendo aí? Vamos terminar esse pedacinho aqui. O Estatuto da Criança e do Adolescente estipulou que a adolescência se inicia aos 12 anos e se encerra aos 18. Essa é uma média, mas, como dito anteriormente, a puberdade é marcada por diversas alterações no corpo e no comportamento do indivíduo, podendo ocorrer naturalmente antes ou após os 12, e a adolescência pode se estender para além dos 18. Então, pessoal, depende muito de organismo para organismo, depende muito da genética que cada um recebe lá dos pais. Mas o importante é entender o que é essa puberdade. É que na puberdade é onde começa a se produzir os hormônios que vão dar esses caracteres, né? Como ele falou, dos meninos começa a mudar a voz, começa a aparecer os cabelos das regiões pubianas, nas axilas, né? É onde tanto as meninas quanto os meninos devem ter um cuidado, passar a ter um cuidado maior com a higiene íntima, né? Isso é muito importante de se dizer, tá? A partir da puberdade, não que antes não há necessidade, mas a partir da puberdade, tanto as meninas quanto os meninos têm que passar a ter dar maior atenção à higiene íntima, tá, pessoal? Isso é muito importante e evita vários tipos de doenças, certo? Então, é mais ou menos nessa idade aí. Existem meninas que com 10 anos já começam a desenvolver as glândulas mamárias. Outras vão começar a desenvolver lá nos 13. Então, isso varia um pouco, normalmente de 1 a 2 anos, uma diferença mais ou menos assim. Os meninos, tem menino que com 13 anos já tem barba, né? Tem meninos que com 13 anos já tem cabelo nas axilas, cabelo na região pubiana, né? E outros não. Então, varia muito, tá? De pessoa para pessoa. Depende lá da genética recebida dos pais, tá? Uma coisa que eu quero deixar muito clara para vocês é essas características quando começam a desenvolver, vamos falar assim, as meninas e meninos, né? Os seres divinos começam a desenvolver as características sexuais. Existem muito tipo de brincadeirinhas sem graça, né? Coisas que podem afetar o psicológico, tá? O emocional daquele adolescente, tá? Então, essas coisas devem ser evitadas, tá? Entre meninos é muito comum que lá por volta de 10, 11 anos, como eu já disse para vocês, os meninos também possuem glândulas mamárias. Então, o que acontece? Nessa idade, quando ele entra na puberdade, ele sai da infância e entra para a puberdade, essa glândula mamária, ela cresce um pouco. E por ela crescer, depois ela volta ao normal, mas por ela desenvolver um pouco, ela fica sensível. Tem meninos que até para colocar uma camiseta, ele sente dor assim no peito,
tá? E é claro que os meninos conversam sobre isso, tá? Começa lá com carocinho no peito e aí ela aumenta um pouquinho, depois volta ao normal, passa a dor tal, porque está produzindo aqueles hormônios, tá? Os meninos não desenvolvem as glândulas mamárias, mas possuem as glândulas mamárias, tá? As glândulas mamárias ficam ali. E quando elas estão se desenvolvendo através do hormônio, dói, certo? Então, tem menino que tem brincadeiras, né? De bater o cotovelo, sabe que o outro tá assim, né? Eles comentam entre eles o porquê disso, né? O que está acontecendo. Tem alguns que perguntam para os pais, outros não perguntam, né? Outra coisa que a gente, infelizmente, vamos perder esse ano por não estarmos presencial para esclarecer tudo isso de uma forma que ninguém saiba de quem é a pergunta, mas eu estive pensando sobre isso, que eu falei para vocês que presencial a gente colocava uma caixinha, né? Eu deixava uma caixinha ou um copo descartável ali em cima da mesa e as pessoas, antes de eu entrar na sala, colocavam as perguntas ali, sem pôr nome, sem nada, ninguém precisa saber quem foi que perguntou. Não temos essa possibilidade, mas o que pode acontecer, pessoal? Se vocês tiverem qualquer pergunta sobre sexualidade, sobre entendimento do corpo de vocês, tá? Sobre higiene íntima, qualquer coisa envolvendo sexualidade que vocês queiram perguntar, vocês podem fazer a pergunta no privado. É claro que eu vou saber quem é a pessoa, mas vai ficar só para mim. Eu vou responder na aula seguinte, tá? Mas não vou dizer de quem é a pergunta, quem foi que perguntou. Simplesmente vou responder uma pergunta, tá? Então vocês podem fazer essas perguntas, tá bom, pessoal? Não tenham vergonha, porque é muito importante, tá? O autoconhecimento, tá? Assim como hoje se fala muito do autoconhecimento psicológico, né? O autoconhecimento emocional, o conhecimento do próprio corpo é muito importante, tá? Então, tirem qualquer dúvida, não tenham vergonha de perguntar. Então, vamos ver aí, na 295, continuando, ele está dizendo lá: características sexuais secundárias femininas. Durante o início da puberdade, o crescimento do corpo feminino é maior com a atuação do estrógeno, que estimula o crescimento dos ossos. Esse, porém, torna-se mais lento após a primeira menstruação, conhecida como menarca, em virtude da calcificação das placas de cartilagem que promove o crescimento dos ossos, causada pelo mesmo hormônio. Nesse período, com a produção dos hormônios sexuais, ocorre um crescimento no tamanho do ovário, das tubas uterinas, do útero e da vagina. O crescimento e desenvolvimento das glândulas mamárias, que são exócrinas, também acontecem, ocasionando o seu aumento e a sua capacidade de produzir leite quando a mulher se reproduzir. Ocorre um aumento na deposição de gordura corporal da mulher, especialmente na região das mamas, coxas e quadris, modelando o corpo e o diferenciando do corpo masculino, que não apresenta esse acúmulo de gordura. Além disso, é possível identificar como características sexuais secundárias o aparecimento e espessamento de pelos nas axilas, na região pubiana e nas pernas, o aumento da oleosidade da pele, o que pode causar a acne e mais odores no corpo. Por fim, ocorre a menarca, indicando que o corpo da mulher já está apto a receber um possível óvulo fertilizado e gerar um filho. Deve-se ter em mente, entretanto, que para se ter um filho é necessário também a maturidade dos pais,
que está em construção nessa fase da vida. A menstruação ocorrerá por um período de aproximadamente 30 anos da vida da mulher. Ou seja, esses são os caracteres, né, pessoal? Então, o que acontece? A gente observa muito, né? As mudanças do corpo das meninas é assim evidente, né? Quando a gente vê, parece que nós professores que a gente percebe muito isso, porque às vezes a gente sai de férias e a gente tem lá numa sala meninas, né? E quando a gente volta no ano seguinte, somente um mês e pouco, 2 meses de férias, quando a gente volta no ano seguinte, a gente se depara com meninas com o corpo totalmente formado. Desenvolve-se tão rápido, né? A gente percebe isso, a gente tem esse olhar, pelo menos eu, não sei se porque eu trabalho com essa área, né? Eu tenho esse olhar de entrar numa sala de aula no início do ano e eu olhar para as meninas e para os meninos também, né? De forma a analisar em que fase da vida eles estão. E passa aquele ano todo e eu esqueço daquilo. No ano seguinte, eu me deparo com a mesma sala e me deparo com alunos que já estão na adolescência, deixaram já deixaram a infância, já estão em plena adolescência, já desenvolveram praticamente todos os caracteres sexuais, né? Assim, muito rapidamente. E isso é interessante nós, professores, observarmos isso, porque isso quer dizer que não só o corpo mudou, mas o psicológico mudou, o emocional mudou, né? Não foi só aquela criatura divina, não evoluiu somente anatomicamente, fisiologicamente. Ela teve uma evolução emocional, uma evolução psicológica. Então a gente já tem que ter um olhar diferente com aquela sala, com aqueles seres divinos que estão ali, tá? Isso é muito importante. Vocês têm que conhecer o próprio corpo. Vamos ver aí o que acontece, então, as diferenças, né? Dos caracteres sexuais secundários masculino e do feminino nós já vimos, né? E um detalhe, pessoal, enquanto a mulher ela vai alargando o quadril, os meninos vai alargando isso aqui, ó. O ombro dos meninos fica muito mais largo, né? Eles não têm o acúmulo de gordura no quadril, como a mulher tem, porque a mulher tem que ter esse acúmulo. Os ossos do quadril, eles vão se expandir mais do que do homem, né? Mesmo porque ela é que vai dar à luz a um outro ser divino. Então, ela tem que ter o corpo preparado para aquilo, e o homem não, né? Então, mas a gente sempre faz esse parâmetro. Enquanto a menina aumenta o quadril, o menino aumenta as costas, né? Vocês vão começar a observar esse tipo de coisa. Vamos ver lá, caracteres sexuais secundários masculinos. No sexo masculino, com o início da produção de testosterona, ocorre o crescimento dos testículos e do pênis do rapaz, e a produção de espermatozoides se inicia. A testosterona, lembrando, pessoal, testosterona, hormônio masculino, também intensifica o crescimento dos ossos em conjunto com o hormônio de crescimento, sendo comum os rapazes crescerem mais depressa e em um período mais longo na puberdade. Por essa razão, os homens costumam, em média, ser mais altos que as mulheres. Esse hormônio também causa alteração no formato de alguns ossos, como a pelve, que passa a ser mais estreita e longa, diferenciando-se da pelve feminina. Ou seja, está falando aí do quadril, né? A massa muscular se desenvolve mais acentuadamente no corpo dos rapazes,
ocorre menor deposição de gordura em áreas localizadas do corpo e um aumento na laringe. Esse aumento na laringe, pessoal, é aquele menino que vai ficar com, o pessoal fala gogó. Ah, ele tem gogó, né? Esse é o aumento na laringe. Há esse aumento para todos os meninos? Há, mas nem todos desenvolvem esse desenvolvimento é para fora, é exposto, tá? Por isso que nem todos têm o gogó. Órgão em que estão as pregas vocais, que também se modificam e passam a vibrar de forma diferente, causando alterações na voz. Inicialmente, a voz pode soar mais grave, em outros momentos mais agudas, mas ao longo do tempo ela tende a se tornar mais grave, com menos oscilações. Então, essa transição da voz dos meninos também é um momento em que há muitas brincadeiras em relação a isso, que não deve acontecer, né? Porque às vezes acontece do menino ficar com uma voz, ele acorda hoje com aquela voz estridente, né? De quebrar cristal cica. E amanhã ele aparece na sala, o vozeirão, entendeu? Até estabilizar isso daí demora um tempo, porque o hormônio tem que agir ali. E durante esse período há essa oscilação da voz. Então, a gente não pode ficar fazendo brincadeiras sem graças em relação a isso, né? Na puberdade, os pelos passam a aparecer e ficar mais abundantes e espessos, principalmente nas axilas, na região púbica e na face, podendo ocorrer seu aparecimento também nas pernas, nos braços, no peito e nas costas. A pele masculina também fica mais espessa pelo crescimento da quantidade de proteínas depositadas na região. O aumento no tamanho e o excesso de secreção de glândulas sebáceas. Glândulas sebáceas, pessoal, são glândulas gordurosas, tá? Principalmente na face, tornam a pele mais oleosa e mais propensa a ter acne. A intensificação dos odores do corpo também está relacionada à puberdade. Outra importante característica secundária masculina é a capacidade de ejaculação. A ereção pode ser possível antes da puberdade, mas a ejaculação ocorre apenas após a secreção de testosterona, que estimula a produção de espermatozoides presentes no sêmen, substância liberada na ejaculação. Então, o menino vai ter esse problema da voz, tá? A pele vai ficar mais grossa, portanto mais oleosa. Por isso que os meninos, durante a puberdade, durante a adolescência, têm mais acne que as meninas. Quando eu digo acne, pessoal, eu estou falando tanto de espinhas quanto dos chamados cravos. Os dois são acnes, são diferentes, mas são tipos de acne, tá? O que pode evitar isso daí? Lavar constantemente o rosto, lavar o rosto nessa fase, o aborrecente, como eu digo, né? Porque vocês aborrecem, os aborrecentes, eles têm que lavar o rosto pelo menos, no mínimo, de 4 a 5 vezes por dia, gente. Não é lavar o rosto, tem gente que acorda de manhã, aí tá, vai fazer sua higiene matinal, né? Vai tomar seu banho e lava o rosto. Depois só vai tomar banho novamente à noite e só vai lavar o rosto à noite novamente. Ou seja, lavou 2 vezes por dia. Só durante o dia, mesmo que não vá tomar mais do que 2 banhos por dia, tem que lavar o rosto mais vezes. Quanto mais vezes o adolescente lavar o rosto, menos acne ele vai ter, tá? E aí, pessoal, outra característica também dos meninos que ocorre na adolescência, o odor do corpo, o suor nesse período ele fica muito mais intenso. Nas meninas acontece isso? Acontece, não com todas, agora os meninos é com todos.
não tem esse, pessoal. Os meninos nessa fase têm um suor muito intenso. Isso vai passar? Vai. Desde que ele mantenha a higiene pessoal adequada, né, pessoal? Então, o que ele pode fazer para amenizar isso daí? Tomar mais banhos por dia, né? Cortar os cabelos das axilas, não precisa rapar totalmente, mas cortar, deixar baixinho. Cortar os cabelos da região pubiana, deixar bem baixinho. As meninas raspar totalmente, né? A axila. E também cortar o cabelo da região pubiana, deixar bem baixinho. Aí eu posso rapar a região pubiana toda? Não é aconselhável. Por quê? Porque se existe o cabelo ali, é porque ele tem uma função. Deus foi tão perfeito conosco, pessoal, que tudo que nós temos no nosso corpo, ele tem uma determinada função, tá? E a função dos pelos no corpo é para proteção, tá? Não deixar que determinados micro-organismos entrem no nosso corpo, entrem naquela região. Até mesmo o cabelo que nós temos dentro do nariz. Já imaginou se nós não tivéssemos esses cabelinhos dentro do nariz? Toda a poeira que a gente entra em contato durante o dia iria direto para o pulmão. Não ficaria retida ali, né? Iria direto para o pulmão. Então, tudo tem um porquê. Tudo que tem no nosso corpo, ele tem um porquê, tá? Então, mas tem que ter esses cuidados, né? E aí vai passar a fase, essa fase de puberdade, essa fase de adolescência, e esse odor do corpo volta ao normal, tá? Ele volta ao normal, desde que a pessoa faça a higiene adequada, né? Porque se não fizer a higiene adequada, vai se tornar um problema esse tipo de coisa, tá? Então aí foram os caracteres, né, sexuais secundários masculinos e femininos. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo. Amanhã nós temos aula. Amanhã o que nós vamos fazer? Nós vamos terminar essa parte aqui, sexualidade e a construção da identidade. Isso aqui também, pessoal, é muito importante, tá? Quando eu digo identidade, é você saber quem é você. Hoje em dia fala-se muito de identidade de gênero, né? Mas nós vamos ver aí, tá? Os tipos de relações, né? Heterossexual, homossexual, é isso que está falando aqui, tá? Nessa parte aqui de sexualidade, construção da identidade. Isso nós vamos ver na aula de amanhã, quinta. Vamos terminar. Vamos fazer essas atividades juntos, tá? Porque aí a gente vai dar pra gente terminar esse assunto, que eu tenho certeza que vai dar muita conversa, né? Muitas perguntas vão surgir. Nós vamos fazer essa aula online para que vocês possam perguntar mais. E aí a gente começa a fazer essas atividades, ou eu deixo essas atividades para vocês fazerem em casa e trazerem na sexta-feira para mim, enviar para mim na sexta-feira, a gente corrige. Porque eu estou pretendendo fazer a prova de vocês na outra quarta, dia 18. Mas amanhã a gente conversa direitinho sobre isso, tá bom, pessoal? Então, por hoje, ficamos por aqui, tá bom? Até amanhã, beijo a todos. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, pode perguntar pelo privado. Não vou comentar de quem é a pergunta, tá, pessoal? Vou responder sem que ninguém precise saber de quem que foi a pergunta. Combinado? Fiquem com Deus.